Olá, fera, professor Ramon Gadelha, para a gente terminar essa resolução de questões. Estamos na nona questão, a penúltima questão da prova da Unicap de 2024.2 de Medicina. Vamos para ela. O aumento das emissões de CO2 tem promovido o aumento da temperatura média da superfície dos oceanos, elevação do nível do mar e a redução do pH da água oceânica. É muito importante essa informação aqui, turma. A gente lembrar que a elevação das emissões dos níveis, né, o aumento da emissão dos níveis de CO2 vai fazer ter a redução de pH na água oceânica. Isso por quê, Ramon? Porque se eu tenho o aumento de CO2, quanto mais CO2, mais esse CO2 vai se difundir e reagir com água, formando H2CO3, ou seja, ácido carbônico. E esse ácido vai aí, né, enfim, diminuir esse pH e acabar também prejudicando vários animais, sobretudo aqueles que têm esqueleto calcário, têm concha, estruturas que possam ser prejudicadas diretamente devido a essa queda de pH. E um dos principais efeitos é a crescente incidência de branqueamento dos corais. Olha só, acabei de falar de corais. E esse estresse causado devido à queda de pH, sim, leva à morte, ou seja, o branqueamento dos corais, que perdem seus simbiontes e os seus pigmentos fotossintetizantes. Mas, Ramon, coral não é um animal? Como assim fotossintetizante? Na verdade, ele vive em simbiose com algas que ajudam ele nesse processo de alimentação a partir da fotossíntese. Então, as algas se beneficiam por estarem ali sendo protegidas, né? E vivendo ali em associação direta com esses quinidários, com esses corais. E, em contrapartida, elas fornecem alimento pela fotossíntese. E aí, quando ele se sente estressado, o coral é um animal muito sensível. Qualquer coisinha, ele se estressa. E aí, quando ele se estressa, ele acaba expulsando essas algas. Então, você tem aqui um coral. Você tem aqui um coral todo colorido. A gente encontra coral de várias cores. E a gente encontra o coral, ele branco. Isso aconteceu por quê, Ramon? Porque ele expulsou os seus simbiontes. As suas algas, por exemplo, algas dinoflagelados, que formam aí as chamadas, olha aqui no texto, ó, as chamadas zooxantelas, beleza? Vamos para o comando, ou melhor, vamos para o que ele pede nos itens ali, tá certo? Olha a letra A. O processo de simbiose descrito no texto relata a produção de alimento pelos corais, através da fotossíntese e a alimentação direta dos dinoflagelantes servindo como fonte de outros nutrientes. Turma, o processo de simbiose descrito no texto relata a produção de alimento pelos corais? Não. Os corais eles não produzem alimento. Quem produz são os seus simbiontes, no caso, as algas. Lembrando, coral é heterotrófico, é animal. Ele consegue esse alimento graças a essa simbiose. Letra B. O aumento da temperatura média na superfície dos oceanos está relacionado diretamente à simbiose entre corais e zooxantelas, já que a forma e a intensidade como os corais adquirem metabólitos para manter sua fisiologia atuam diretamente nas emissões de CO2. Então, cuidado, ó. O aumento da temperatura média na superfície está relacionado à simbiose, ou seja, a temperatura está aumentando por conta dessa simbiose? Não. Tá? Então, a gente não tem um aumento de temperatura por conta dessa simbiose. Na verdade, a simbiose é prejudicada por conta desse aumento de temperatura, que é outro fator que interfere ou que estressa o coral. Além da queda de pH, é o aumento de temperatura. Olha a letra C. O excesso de CO2 altera a química da água do mar pelo aumento da formação de ácido carbônico. Olha aqui, acabei de mostrar isso. Ó. E, em consequência disso, ocorre a diminuição do pH. Ocorre a diminuição do pH, perfeito. Então, esse ácido vai diminuir pH. A acidez da água afeta os animais que produzem conchas ou outras estruturas calcárias, como os corais, tendo efeito corrosivo. É o gabarito, eu acabei de comentar sobre isso também. Na letra D, no ciclo biogeoquímico do carbono, podemos nomeá-lo em sua fase final como composto nitrogenado, acarretando o aumento da acidez dos oceanos pela deposição de ureia na água. Esse item ele quer pegar aquele aluno que acha as palavras bonitas, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem e colocou um item completamente aleatório. Ciclo do carbono, terminar com o ciclo do nitrogênio, não tem nada a ver, tá certo? E na letra E, organismos autotróficos, como os corais, possuem em sua fase embrionária a presença de notocorda. Também, galera, absurdo. Coral é um invertebrado
muito primitivo ali na escala evolutiva, tá? E não pertence ao grupo dos cordados. Só quem tem notocorda são os cordados. Aí eu estou falando ali dos protocordados, anfíoxos, tunicados e os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e nós mamíferos. Então os corais, eles não são cordados, eles são quinidários. Então, falso, estrutura que auxilia o uso do CO2. Notocorda não tem nada a ver também com o uso de CO2. Na gente, a notocorda ela é uma estrutura embrionária que ela serve para sustentar inicialmente o nosso tubo neural e depois ela sai e será substituída pela coluna vertebral. Obviamente, eu estou falando dos vertebrados. Beleza? Então, gabarito, letra C, semente ser feliz. Vamos para a próxima e última questão dessa prova da Unicap.